tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha. A aulinha de hoje é de ciências, certo? E hoje nós vamos ver o assunto de outras transformações químicas. Lembra que a última aula de ciências nós vimos sobre combustão de materiais e tudo mais, né? Então hoje a combustão a gente entendeu que é a transformação de materiais a partir da queima, né? Então, hoje a gente vai ver outros tipos de transformações a partir de outros elementos químicos, tá certo? Então, vamos lá. Na página 340, vocês vão ver essa leitura aqui, acompanhem comigo. O oxigênio é um componente muito importante para a vida na Terra. Sem ele, não conseguiríamos sobreviver, porque dependemos dele para respirar, assim como quase todos os demais seres vivos. Esse elemento tão fundamental está presente em todas as substâncias, como a água. Na natureza, existem inúmeras transformações químicas causadas pelo oxigênio. Por exemplo, quando você corta uma maçã ao meio e come apenas a metade, o que ocorre com outro pedaço com o passar do tempo? Veja aqui do lado, vocês vão ter o exemplo da maçã. E nessa maçã, vocês viram que essa que está mais escura foi a que ficou que a pessoa não comeu. Então, isso acontece por uma transformação química, certo? A maçã escurece porque, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma transformação química chamada oxidação, ou seja, o escurecimento da fruta, certo? Nessa transformação, o oxigênio reage com alguns compostos presentes na fruta. A coloração marrom escura é decorrente dessa reação. Não é apenas a maçã que escurece em contato com o ar, mas a banana, a batata, a berinjela, o pêssego e muitas outras frutas e legumes. A reação de oxidação ocorre em muitas outras situações. Por exemplo, na nossa respiração, no processo de fotossíntese, na ferrugem, que se forma em uma barra de ferro. Isso mesmo, a ferrugem em uma barra de ferro. Nada mais é do que o resultado da oxidação do ferro exposto ao ar e à água, que tem oxigênio na sua composição. O contato com a água pode ser tanto da umidade do ar quanto da água da torneira. Então, muitos outros objetos do nosso dia a dia ocorre essa transformação, né, em contato com o ar e com a água, tá? Aí vocês vão ter uma experiênciazinha, mas eu não vou pedir para vocês fazerem ela. Na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem a experiência 2. Peça para sua mãe, se puder, tá certo? Na página 341, vocês fazerem essa experiência. A ferrugem. Materiais necessários. Palha de aço, que seria um bombril. Água, 2 pratos identificados como A e B. Aí o procedimento vai ser o seguinte. Separe a palha de aço em 2 pedaços. Coloque um pedaço em cada prato. Borrife água no prato A e observe depois de um dia. Você vai ver o que aconteceu com o A e o que aconteceu com o B, certo? Aí vocês vão responder essas 2 perguntinhas que vai ter abaixo da experiência, certo? Aí, continuando, o processo de oxidação é usado em produtos oxidantes desenvolvidos para facilitar a vida no dia a dia, como a água sanitária, que tira as manchas das roupas brancas, e a água oxigenada usada para desinfetar feridas. A água oxigenada para desinfetar feridas é a de volume 10, mas também se usam formas mais fortes para descolorir cabelos. Então, se tiver uma oxigenada mais forte, até o pó descolorante, para deixar os cabelos loiros, para clarear bastante. Então, essa é uma forma, né, ao contrário da oxidação. Por meio da oxidação do fio. Uma característica da água oxigenada é que ela perde as propriedades em contato com a luz. Por isso, deve ser adquirida em frascos opacos, que não permitem a passagem da luminosidade. Se você vê uma água oxigenada ou água sanitária, você vai ver que o frasco ele é todo pintado, você não vê transparente. Então, para podermos evitar a oxidação com algumas medidas, no caso das frutas e legumes, é preciso colocá-las em solução de água e vinagre, ou limão ou laranja. No caso do ferro, uma camada fina de tinta sobre o material ainda não enferrujado evita a ferrugem. Então, por isso que todos os materiais feitos de ferro são pintados, para não ocorrer esse tipo de oxidação, e no caso, vir a ferrugem do material de
ferro, entendeu? Aí na próxima página vocês vão ter a outra atividade, na 342. Aí vocês leem e respondem. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Caso não, leiam, releiam os textos, vejam como é interessante esse processo de transformação dos materiais, né? Porque nada é mutável, nada é parado, sempre há transformação, tanto em nós como em todos os elementos que existem na Terra, certo? Então amanhã a gente se encontra com mais uma aulinha. Um beijo e tchau!